todo o potencial humano, toda a força, toda a inteligência, toda a conquista, tudo começa na primeira infância. A primeira infância é a etapa mais fundamental na vida de qualquer pessoa. Começa ainda na gravidez e segue até os 6 anos de idade. E as habilidades e aptidões são adquiridas com muito mais força e intensidade. Uma fase incrível. É nesse contexto específico que o TCE Pará, aliado às demais cortes de contas, tem trabalhado na conscientização e promovendo o engajamento de diferentes instituições na defesa dos direitos da criança nessa faixa etária. Direitos esses que não estão sendo respeitados. O Brasil conta com mais de 20 milhões de crianças na primeira infância, 9 milhões em vulnerabilidade social. 1 em cada 3 vive na pobreza ou na pobreza extrema. Cerca de 2 milhões sofrem com a insegurança alimentar grave e 42% delas não dispõem de saneamento básico adequado. Os estudos comprovam que todo investimento feito na primeira infância, de 0 a 6 anos, o Estado, a sociedade economiza 17 vezes depois. Por quê? Porque ajuda a formar pessoas saudáveis, pessoas prósperas, cidadãos. E com isso o Estado não vai ter que gastar tanto com cadeias públicas, com programas de assistência para socorrer aquela pessoa que não encontrou na vida um caminho. A situação levou o Conselho Nacional de Justiça a criar, em 2019, o Pacto Nacional pela Primeira Infância, do qual o Instituto Rui Barbosa é signatário. O pacto une forças com a Constituição Brasileira de 1988, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com o Marco Legal da Primeira Infância. O Tribunal de Contas do Estado, o TCE Pará, já faz parte dessa história. O TCE Pará tem intensificado a sua atuação em programas estaduais que, de forma intersetorial, favoreçam, mesmo que indiretamente, a efetividade das ações em prol da proteção de crianças. No Pará, o Estado já atua em setores específicos da primeira infância. Um dos trabalhos mais importantes acontece na Santa Casa de Misericórdia, onde a assistência a lactantes mobiliza profissionais de diferentes áreas e setores para salvar vidas. Que já funciona na Santa Casa há 37 anos, trabalhando para ajudar as mães com apoio à amamentação e intensificar as dietas, o atendimento de dietas de recém-nascidos prematuros e de baixo peso. Deveremos sensibilizar a sociedade, a nossos gestores que precisamos investir em educação em pré-natal adequado, porque lá está a base de tudo. Dos quase 3 milhões de crianças que nascem por ano no Brasil, cerca de 1.100.000 são frutos de mães que não fizeram o pré-natal corretamente. Por ano, cerca de 1.900 mulheres morrem em função da gestação no país. Isso é 1.600 vezes a taxa de países europeus, que é perto de 300 óbitos ano pelas mesmas causas. Eu defendo que cada instituição, como fez de uma maneira elogiável o governo do Estado do Pará, que cada um que possa fazer uma contribuição, por pequena que seja, vai ajudar realmente ao Brasil pensar no futuro feliz. Que aquele país que não pode acolher as crianças que nascem, ele não tem a possibilidade de ter uma pátria justa, livre e solidária, como prega a nossa Constituição. O Centro de Referência de Educação Infantil, Professor Orlando Bittar, em Belém, é outro projeto mantido pelo Estado. A creche atende crianças de 2 a 5 anos e 11 meses de idade, num trabalho que serve como referência para o projeto Creches por todo o Pará. Criamos toda a organização, todos os protocolos, o regimento interno, para que daqui se desmembre para as outras creches que virão. Tudo bem pensado dentro de uma proposta pedagógica de acolhimento, de cuidado com essa criança. Para fortalecer o movimento de priorizar a primeira infância nos orçamentos do Estado e dos municípios, o TCE Pará tem organizado uma série de ações e eventos para sensibilizar e estimular políticas públicas voltadas para os primeiros anos de vida das crianças paraenses. A medida une forças com os movimentos locais e nacionais numa grande rede de apoio pela garantia e execução dos direitos voltados para crianças de 0 e 6 anos de vida.
os recursos devem ser priorizados nessa política pública, que abrange a educação, a saúde, o saneamento. Só assim, eles entendendo que principalmente nesse período da primeira infância, esse recurso tem que ser direcionado, dando prioridade, que eles estão investindo em cidadãos e cidadãs. Essas políticas públicas elas só conseguem ser garantidas quando a gente consegue sim ter gestores que tenham planos para isso, que tenham um diagnóstico para isso e que tenham um orçamento para isso. Importantíssima a parceria dos tribunais de contas dentro desse processo de garantia de direitos. Trabalhando em prol da primeira infância, nós teremos, com certeza, lá no futuro, cidadãos mais honestos, cidadãos melhores formados, com a profissão definida. Então, nesse momento, cabe às instituições e os órgãos públicos a ajudarem a nós movimentarmos ações de políticas públicas que possam fazer das nossas crianças uns seres melhores. A saúde e o bem-estar nos primeiros anos de vida precisam ser um compromisso de todos. A partir do Pacto pela Primeira Infância e da Rede de Proteção à Criança no Pará, pretendemos atuar de forma integrada com outros atores, trabalhando na indução da melhoria e efetividade das políticas públicas em favor da primeira infância. Afinal, investir nessa fase da vida é garantir um futuro mais próspero, justo e menos desigual para as nossas crianças. Una-se a nós no Pacto pela Primeira Infância.